Diga assim, então, nós estamos vivendo o ciclo certo e a hora certa. Na medida que o Espírito Santo for ministrando o teu coração e a tua vida, vá glorificando a Deus. Eu não posso pedir para você ficar glorificando a Deus, sabe por quê? Porque um Deus tão grande como o nosso, a glória e aleluia para Ele tem que ser espontânea. A glória e aleluia tem que vir de dentro, não pode ser movida. Quem está entendendo, diga amém. A glória e aleluia ao Senhor precisa fluir de dentro de nós. Amém? Josué capítulo 1, é a palavra que o Espírito do Senhor Deus pediu para que eu ministrasse neste lugar em nome de Jesus. Estão ali pastores maravilhosos, queridos, pastores que eu caminhei, alguns que eu vi serem formados, coisa linda, fico feliz demais. Tá conosco aí esses homens aí, maravilhosos que vieram participar, glorificar a Deus nesta noite, amém, queridos? Josué capítulo 1, deixa eu ligar meu celular aqui, porque você sabe, né, eu tenho uma idade, e a gente sabe que com a idade, algumas coisas você tem que ler aqui no smartphone. Josué capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diga comigo, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, diga filho de Num, diga servo de Moisés. Eu quero ler, você lê após mim esse versículo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Até aqui. Pai, eu me coloco diante do Senhor nessa noite, Pai, para ser, Pai, apenas uma mangueira por onde possa fluir o Teu poder, e que esse poder possa emanar sobre o Teu povo. Bem sei eu, Pai, que a Tua palavra diz que aqui neste lugar há fonte de águas, porque aqui há vidas que Te servem, e a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Portanto, aqui tem fontes de águas vivas neste lugar. E eu creio, Deus, que o Teu Espírito vai fluir, porque Ele já fluiu desde o louvor, desde o início, desde a oração, desde o dia de ontem, quando os Teus servos estavam aqui, quando o ministro da Tua palavra esteve aqui, e o Teu Espírito continuará fluindo, Pai. Por isso, meu Deus, hoje, como um canal, eu só Te peço, tira de mim toda a impureza, tira de mim, meu Deus, toda a ação que possa impedir o Teu agir, mas que o Teu Espírito flua, Pai, e alcance os corações dessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite, segundo que o Espírito Santo ministrou meu coração, sobre cansaço de alma. Cansaço de alma, diga comigo, cansaço de alma. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu fui orar, e eu falei, antes Deus tinha me dado um texto, e eu orava e eu não entendia, eu falava, Senhor, e o que significa isso? E o Espírito Santo foi falando acerca disso, e quando foi ontem, o Senhor Deus veio e confirmou exatamente aquilo que Ele queria que eu ministrasse, porque entenda bem uma coisa, quando nós falamos de cansaço físico, diga comigo, uma cama bem macia resolve. Mas quando nós falamos de cansaço de alma, diga comigo, aí é necessário palavra de Deus. E o Espírito de Deus disse assim, ministra sobre o meu povo isso, que tem pessoas que estão chegando no embalo. Tem pessoas que estão caminhando, pastor Celso,
mas a sua alma está cansada, a sua alma está abatida. E quando eu leio esse texto, a história desse homem chamado Josué, aqui com 70 anos, a impressão que dá é que é um menino, não é um jovem não, mas ele tinha aqui 70 anos de idade. Então Josué já carregava algumas experiências, Josué já havia visto Deus fazer muitas coisas através da sua liderança, diga glória a Deus. E aí nesse contexto, eu olho para a vida desse jovem e eu vejo agora ele parado, eu vejo agora ele estagnado. No momento dele viver a transição ministerial, no momento dele tirar 10, no momento dele assumir o seu papel, no momento dele dizer, porque todos nós, nós desejamos viver as promessas de Deus, nós desejamos viver o chamado, nós desejamos viver a essência de Deus, nós queremos a transição. Às vezes nós ficamos olhando e desejando, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e aí você até começa animado, mas daqui a pouco no decorrer da situação, você para e você fica estagnado. E aí a Bíblia vai dizer que Josué, ele recebe de Deus uma palavra. Deus já havia falado para ele o seguinte, quando Deus fala aqui nesse capítulo, anima-te, Deus já tinha falado com ele anteriormente em Deuteronômio. Deus já tinha falado para ele, seja corajoso. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é de um homem que às vezes a frustração vinha e abatia ele, ainda que ele fosse um guerreiro, ainda que ele fosse um homem das batalhas que enfrentava as guerras do povo de Deus, tinha momentos que esse homem, eu acho que ele não conseguia acreditar nas promessas de Deus com relação à vida dele, então ele se frustrava. E isso gerava um cansaço na sua alma. E quando eu olho para dentro desse texto, logo eu me lembro que Deus, em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus forma o homem, ele sopra em suas narinas do fôlego de vida. A Bíblia diz que o homem se tornou alma, diga alma vivente. Diga, aí Deus começa a se relacionar com a alma do homem, através do que? Agora o homem tem um espírito, agora ele tem um espírito, e se ele tem um espírito, Deus está conectado com o espírito dele, e aí através do espírito do homem, a alma é alimentada. Entenda bem, existe 3 coisas em você, diga comigo, corpo, alma e espírito. E aí é como se a alma estivesse no meio. É por isso que eu entendo essa palavra de Êxodo capítulo 17, quando Moisés estava ali, o povo numa batalha contra os amalequitas. Moisés sobe no monte, de um lado está Arão e do outro está Ur. Por quê? Moisés representava a alma, diga comigo, a alma. Ur representava o corpo físico. Arão representava o espírito. Por que eu estou falando isso? Porque Deus vinha falava às vezes com Moisés, mas ora falava com Arão, e Arão transmitia a Moisés. Era algo tremendo. Então Deus falava com o espírito, e o espírito conectava a alma, e a alma conectava o povo, e aí o povo se alegrava. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas é exatamente isso que acontece. Quando o meu espírito é alimentado, a minha alma, ela não se cansa. Mas quando o meu espírito, a minha alimentação, ela é interrompida, sabe o que acontece? A minha alma logo vai se cansar. E aí vai prevalecer o quê? Diga comigo, a minha carne. Foi assim exatamente no Éden. O homem estava conectado com Deus através do espírito dele. Amém? A alma do homem era alimentada. Mas no momento que o homem perdeu a conexão com Deus, sabe o que aconteceu? A carne veio e abraçou a alma do homem. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou, agora todo mundo lá para fora. Todo mundo para fora do jardim. Corpo, alma e espírito. E Deus precisava refazer essa conexão, sim ou não? É por isso que Jesus veio, aleluias. E quando ele vem, ele liga novamente as coisas, diga glória a Deus. Ele liga novamente, Jesus é o elo de ligação. E é por isso que através de Jesus o meu espírito é alimentado, a minha alma, ela se alegra, e aí o meu corpo vive. Quando o meu espírito não é alimentado, sabe o que acontece? Meu espírito
perde a conexão com Deus, a minha alma não recebe influência do Espírito, ela recebe influência de quem? Da carne. Aí a carne puxa ela para cá. E aí sabe o que acontece? O homem peca. E quando ele peca, logo ele está distante de Deus. E qual é o sentimento de um homem quando ele peca? Tristeza, angústia. E aí talvez algumas pessoas não entendem. Então é por isso, pastor, que às vezes eu caio. É porque falta conexão. Diga comigo, falta conexão. E aqui, agora, olhando para essa palavra, eu vejo Moisés. Moisés era um elo, era a alma do povo, amém? Moisés tinha a presença de Deus. Moisés orava, a glória de Deus descia. Moisés subia o monte, quando vinha com o rosto resplandecente, aleluias. Mas enquanto isso, o Espírito, que chamava-se Arão, ele estava ali dentro do tabernáculo. Ele estava ali fazendo os rituais e dizendo: Deus, o meu irmão está lá no monte, mas eu estou aqui te oferecendo. E sabe o que acontecia? Enquanto tinha um orando lá no monte, o outro oferecendo, a glória de Deus descia, o poder de Deus descia, e o povo era alimentado. Agora imagine você, agora eu entendo a frustração desse menino, desse jovem de 70 anos. Eu entendo. Diga comigo, foi tirada a alma. Diga assim, foi tirado de uma forma consciente. Diga assim, o povo sabia que Moisés não ia entrar na terra. Deus não ia permitir. Que a primeira coisa que ia acontecer, ele ia fazer uma estátua de Moisés lá na terra e ia dizer: esse homem nos fez entrar na terra prometida. Então Deus tirou a alma. Diga, Deus tirou a alma. Agora estava Josué ali. Diga comigo, sem conexão. Diga, conexão estava interrompida. Só que o próprio Deus falou assim: eu preciso. O próprio Deus disse assim: eu preciso conectar novamente. Eu preciso novamente direcionar esse menino. Porque a palavra diz que ele vinha, ele recebia de Deus. Ele já recebeu: seja forte, seja corajoso, Josué, anima-te. Teve um momento que Deus fez, sabe o que? Deus falou para Moisés assim: Moisés, separa Josué, filho de Nun, e coloca sobre ele as tuas mãos, porque esse menino tem um espírito. Coloca sobre ele a tua mão. Entenda, queridos, você é de Deus. Para de olhar para o espelho e dizer: eu não consigo acreditar, por que a minha vida está assim, por que a minha fé está assim, queridos. Você está com a sua alma cansada, mas hoje Deus vai restaurar a tua alma. Deus hoje vai tirar o cansaço da tua alma, porque esse cansaço não é físico, é de alma, e você hoje vai sair saltitando na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como foi com Josué, porque um dia ele estava parado à margem do rio, dizendo: meu servo é morto. Deus fala para ele: Josué, o meu servo Moisés é morto. Eu acho tão linda essa expressão. Deus fala de Moisés com gosto. Deus fala de um homem que Deus tinha prazer nele, querido. Entenda. Você acha que Deus, não era desejo de Deus que Moisés conquistasse tudo, mas a gente tem que entender a palavra como ela é. Às vezes Deus vai tirar pessoas de cena para que você viva a transição dele. Você não está entendendo? Deus vai tirar pessoas de cena. Deus vai tirar pessoas de cena e vai trazer você do anonimato para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Vai que oramanda calamaço. E nesse instante, a Bíblia diz que esse jovem estava parado. E Deus fala com ele: Moisés, o meu servo é morto. Deus fala para ele assim. Deus fala com Josué, filho de Nun. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, servo de Moisés.
Quem quer viver transição na tua vida, levanta a mão. Você quer viver? Você quer viver? O primeiro passo é você aprender a ser um bom servo. Porque se não aprender a servir, como é que vai viver transição? Transição é para quem é obediente. Está entendendo ou não? Transição, promoção de Deus é para quem obedece. Então Deus fala assim: ei Josué, até hoje Moisés era o meu servo e você era servo dele, mas hoje eu estou mudando a história, eu estou mudando o título, eu estou tirando de cena aquele que era o meu servo e estou colocando você, Josué, como meu servo a partir de hoje. Sabe por que a alma estava cansada? Porque entenda bem, às vezes você está aí sentado dizendo assim: meu Deus, quando é que eu vou pregar? Quando é que eu vou ministrar? Às vezes você diz assim: eu chego lá na igreja, eu estou na Sara Nossa Terra, estou caminhando lá há 3 anos e eu sento ali e fico: meu Deus, quando que eu vou ministrar a palavra nesse altar? E eu fico, ministro nos encontros, ministro numa comunidade onde tem um projeto, mas eu fico olhando para o altar da igreja e dizendo: quando que eu vou ministrar? Quando que eu vou entrar ali? Oh, queridos, você não entende? E aí eu fico imaginando Josué, e Josué vê o tempo passar, e às vezes na mente dele ele ora e vai dizer assim para Deus: o Senhor só fala com Moisés, o Senhor só tem compromisso com Moisés, o Senhor só responde a Moisés. E ele ficou ali, e a alma vai se cansando, entenda. Só que hoje, no nosso tempo, existe um poder sobrenatural que está sobre essa igreja e que está sobre a tua vida, chamado Espírito Santo, que fala com cada um individualmente. Então entenda que o tempo da transição para você pode ser hoje, pode ser agora, pode ser a qualquer momento, desde que você seja um bom servo do Senhor. Essa é a condição. Deus não pede nada mais. Só que o que me chama a atenção, quando a gente vai ler esse texto, no versículo 8, Deus fala assim: não te aparta da tua boca o livro desta lei, e medita nele de dia e... Diga comigo: Deus já tinha falado com ele sobre isso. Não te aparta da tua boca o livro dessa lei. Só que Deus falou assim: não te aparta da tua boca o livro dessa lei, guarda ele e ensina o povo. Deus falou assim. O que é que Josué tinha que fazer? Diga comigo: ele tinha que pegar, ler e ministrar. Mas sabe o que é que Josué estava preocupado? Josué estava preocupado em matar adversários, derrubar gigantes. Sabe por que você está se cansando? Porque você está lutando errado. Porque você está achando que as batalhas que você tem enfrentado, você vai vencer só na força do teu braço. Sabe por que você está se cansando? Porque você está usando as ferramentas erradas. Entenda, para você viver a transição, você precisa começar a se preparar. Se Deus já te chamou lá atrás, já mandou Moisés colocar a mão na tua cabeça, já te deu o livro da lei para você ensinar o povo, o que você fez que você não começou a ministrar? Quem está entendendo? Então, Josué, mesmo com Moisés ali, ele já podia exercer. Chamar um aqui e dizer aqui, ó, olha o que diz o livro da lei aqui, ó. Olha o que diz essa palavra aqui, ó. E ele não fez isso, e eu provo isso para você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara. Josué capítulo 1, versículo 8: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e olha o que Deus fala, ainda completa, dizendo para ele: para que você tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Diga comigo: Josué não estava fazendo isso. Porque quando eu entendo, eu leio essa palavra e eu escuto Deus falar assim: medita de dia e de noite. Diga comigo: é porque Deus agora está com pressa. Ai, acho que você não entendeu. Racanda. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu a palavra. Quando ele diz medita de dia e de noite, é porque ele não estava meditando nem de dia,
Deus fala: ei, você precisa se preparar, e é rápido, sabe por quê? Porque a ordem de Deus era tal, e Josué entendeu. Depois de 3 dias ele falou: santifica o povo, depois de 3 dias nós vamos passar o Jordão. Você não está entendendo, queridos. Dentro de 3 dias vai acontecer coisas sobrenaturais na tua vida. Se você puder, recebe essa palavra. Eu ouço, glória a Deus, eu ouço amém. Ramando colamas, limicandoro mandara calandarás. Só que a Bíblia diz, Deus fala assim: apressa-te, rapaz. Medita de dia e de noite. Essa palavra já era para estar guardada em você, rapaz. É assim ou não é? Sabe por que a alma está cansada? Orai, decanoromas. Sabe por que a alma se cansa? Porque quando eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou dormir. Ramando colamas, churicanderei. Sabe por que a alma se cansa? Porque quando eu vou orar e eu digo vou fazer uma hora de oração, quando dá 15 minutos eu já quero levantar. Aí a alma se cansa, porque a alma não recebe alimento. Se a alma não recebe alimento, não tem como a alma ficar de pé. Para eu viver transição, eu preciso ser obediente e muito mais. Se eu recebi uma palavra lá atrás, escute, eu preciso ficar firme no propósito, na promessa. Não importa, talvez você chegou aqui hoje, você está lavando o banheiro da igreja, mas Deus disse que você vai ser um pregador, uma pregadora da palavra. Você vai ser um diácono, uma diaconisa, não importa. Talvez você vai ser alguém, aleluia, você vai fazer qualquer função na igreja, mas o que você vai fazer vai glorificar o nome do Senhor, porque aqui, desde quem está aqui, quanto quem está aí, todos têm importância diante de Deus, todos têm valor, mas entenda, ninguém começa de cima, você começa de baixo, você lava o banheiro. Tem pessoas aí hoje, que foram receber a gente lá fora, está lá no estacionamento, às vezes queria estar aqui dentro glorificando a Deus, queria estar aqui exaltando, mas ele recebeu uma missão de receber as pessoas lá fora, entende isso? Às vezes quando você está aqui no quente, tinha alguém lá fora tomando chuva, ei, mas vai chegar o tempo em que a roda de Deus vai girar e a transição de Deus vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ai, choque narai, ramandore cola mandara basuri candarai, oste candoro mandara calamash, estekendara mandore cola mandara basuri bias. Dentro desse contexto bíblico, queridos, o Senhor fala para Josué: apressa-te, Josué. Aleluias. Fala para ele: eu preciso de pressa, Josué. E ele fala no versículo 9: não te mandei eu, esforça-te. Algumas versões vai dizer: seja forte e corajoso. Diga para alguém: seja forte, corajoso. Por quê? Sabe por quê? Porque o forte, diga comigo, forte, ele protege o que tem, ele protege o que ele conquistou. O forte ele protege. Meu irmão. Só que o corajoso, diga comigo, o corajoso. O corajoso, Deus dá poder para ele avançar, para conquistar mais ainda. Deus fala para ele assim: Josué, presta atenção numa coisa, Josué. Seja forte, proteja o que você já conquistou. Deus estava falando para ele assim: Josué, você não está entendendo. Sabe quantos homens nesta multidão queriam estar na tua posição? Sabe quantos queriam cumprir o teu chamado? Sabe quantos queriam estar aí? Então proteja o chamado, proteja aquilo que Deus colocou, a posição que Deus colocou, atribuiu a você. Proteja. Deus fala para ele: seja forte. Em segundo lugar, Deus fala para ele: e seja corajoso, porque o corajoso ele avança. O corajoso ele rompe. O corajoso ele fala assim: vou montar um negócio e eu não tenho medo não. Ei, queridos, sabe por que Silvio Santos prosperou? Porque ele foi corajoso, quebrou um monte de vezes, mas ele falou: tenho coragem. E recebi a orientação de Deus. Vai lá, faz. Eu me lembro de uns anos atrás. Estava quebradinho, meu. Quebrado assim, né, no modo de dizer, todo mundo falando: Silvio Santos está em dificuldade.
Dificuldade de morar no Morumbi deve ser uma dificuldade maravilhosa, né? Enfim. Mas estava vivendo um momento meio... Aí daqui a pouco Deus dá para ele o nome de um negócio chamado Jequiti. Deus dá para ele uma linha de produtos chamada... Depois Deus dá para ele o nome de um banco chamado... Tem gente que tem conta lá, faz um Pix depois no final, viu? Então você entende que ele era corajoso. Então corajoso avança. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha alma? Tem a ver porque, queridos, é assim que eu estou. Ei, eu tenho chamado, eu tenho promessa, mas eu não decolo. Por que eu não decolo? Porque a minha alma está cansada. E se você não entender de que você precisa conectar teu espírito com Deus, você não vai conseguir receber alimento. Talvez você vai entrar aqui hoje, você vai receber uma palavra de hoje, recebeu a de ontem, recebe a de amanhã. Mas se você não conectar o teu espírito, a tua alma fica cansada. Então o Espírito Santo, se está falando com você, querido, por favor, não endureça o teu coração. Quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Amém? Há uma palavra de Deus sobre alma. Salmo de número 42, quem conhece? Salmo 42, versículo 5. E o versículo 11 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma. Oh, glória. Aqui conta a história de uma pessoa que estava com a alma cansada, que estava abatido, que estava sem força diante de Deus. Oh, queridos, mas que ele declara isso com uma fé sobrenatural. Ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, e te perturbas em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E o versículo 11 repete. A coisa é tão boa que o versículo 11 repete: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então quando eu entender que Ele é a salvação da minha face, a minha alma não vai se cansar mais. Sabe por quê? Porque é esse mesmo Deus poderoso que diz em Isaías capítulo 40 que Ele não se cansa e não se fadiga. Se Ele não se cansa, queridos, ei, eu sou filho dEle, você é filha dEle, você é filho dEle. Então Deus precisa remover este cansaço de você, se você entender essa palavra. Então o salmista ele declara: aleluias, tu és a minha força, aleluias. Quando nós estamos vivendo transição espiritual, querido, nós passamos por um lugar chamado Vale de Baca. E Josué passou por esse lugar. Salmo de número 84, versículos 5 e 6 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olha aqui, o salmista ele sempre coloca Deus como centro da vida dele. Em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Chuva também enche os seus tanques, e a chuva também enche os seus tanques. Deixa eu fazer você entender o que significa esse vale de Baca. Quando eu li esse texto me chamou a atenção. Aí eu fui buscar, o vale de Baca significa vale de lágrimas. Eu estou vivendo o vale de lágrimas há um pouco mais de 30 dias. Pastor Reinaldo conhece aqui da história. Há 30 dias atrás eu perdi uma das pessoas que eu mais amava na terra, que é a minha cunhada, casada com meu irmão mais novo. Uma mulher de Deus, na acepção da palavra. Uma serva do Deus Altíssimo. Para você entender, lá no ministério dela, quando ela faleceu, no dia, o pessoal fez um culto fúnebre. Queridos, uma coisa é fazer velório, né? Eles fizeram um culto de adoração a Deus. Eu fiquei olhando aquilo, está gravado aqui, eu tenho mandado para mim o link, eu fiquei assistindo, eu falei: meu Deus, um culto fúnebre. Então eu vivi o Vale de Baca, porque eu acompanhei a luta da minha cunhada durante 3 anos, lutando contra um câncer, enfrentando uma dificuldade. Meu irmão ali, muitas das vezes com ela sem dormir, com dores, e meu irmão
trabalha na Guarda Civil Municipal da Bahia, trabalhava às vezes 12 horas no plantão e depois ia para o hospital, ficava aquela noite, o outro dia inteiro, a outra noite voltava direto para o serviço. Então, às vezes, nós enfrentamos um vale assim. E o vale de Baca significa vale de lágrimas. E há mais ou menos uns 8 dias atrás, o meu irmão caiu, foi condenado. Meu irmão está preso. E eu falei, Jesus, está doendo, Senhor. Você perde uma pessoa 30 dias e depois, 20 e poucos dias depois, o meu irmão mais velho é preso. Em uma causa lá de 2011, a qual todos nós da família orávamos e dizia assim, a causa já está prescrita. E ele já estava trabalhando, tudo bem, fazendo as coisas, andando na presença de Deus. E aí, o que aconteceu? Foi tirar um atestado de antecedentes criminais. Prenderam ele. E foi conduzido à penitenciária Lemos de Brito. Uma das piores da Bahia, para você entender. E eu chorando esses dias, orando, e eu ontem orando por ele. Eu dizia, Senhor, guarda ele naquele lugar, porque eu sei, para quem não conhece, a Bahia está tomada por facções, a coisa está terrível. E eu falava, Deus, misericórdia, cuida dele, tenha misericórdia, coloca as tuas mãos lá, Pai. E orava e falava, Deus, ajuda, torna ele visível naquele lugar, protege ele. E hoje eu recebi notícias de que ele está bem, está pregando, está ganhando almas lá dentro. Essa semana ele falou que Deus usou ele para livrar um rapaz na cela que queria tirar a própria vida. E ele está pregando, ele falou, agora segunda-feira a gente prega para todo o presídio lá. Eu falei, glória a Deus. No vale que você está, Deus vai encher de águas. Haverão águas no vale onde você está. Talvez você está no vale de Baca. E vale de Baca significa vale da lágrima. E significa também vale do bálsamo. E aí por quê? Porque nesse lugar só tem esta árvore. O lugar é tão deserto que só esse tipo de árvore do bálsamo ela consegue sobreviver nesse lugar, nesse vale. E os viajantes passam por esse vale. E quando eles olham para essas árvores, ela é como essa seringueira aqui no Brasil, que as pessoas pegam, começam a ferir a árvore, e sabe o que ela faz? Ela produz bálsamo. E bálsamo é o quê? Bálsamo serve para curar, bálsamo serve para ungir, bálsamo serve para perfumar. Entenda, eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: ei, no vale de lágrimas onde você está, você vai escolher entre ficar chorando ou você produzir bálsamo para pessoas da sua casa e da sua família. Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Então, haviam árvores que produziam seiva, bálsamo, mesmo na escassez e na sequidão. E sabe o que os viajantes faziam no Vale de Baca? A história diz que eles passavam, presbítero Aline, e eles cavavam poços. É seco, eles sabiam que não tinha água. Cavava e deixava só um buraco. Sabe o que acontecia? Diga comigo, uma vez por ano, o Deus poderoso mandava chuva e enchia os tanques. Recebe essa palavra nessa noite. Deus está dizendo está seco. Deus está dizendo está árido. Deus está dizendo vale, ei, só sai pedra, só sai cascalho. Deus está dizendo cava. Você está dizendo, Pai, está machucando minhas mãos. Deus está dizendo cava. Deus está dizendo cava, sabe por quê? Porque na hora certa vai vir a chuva e vai encher os tanques. Na hora certa vai vir a provisão. Na hora certa vai vir o escape. Na hora certa vai vir o socorro do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Provérbios 10, versículo 3 diz assim: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Provérbios 10, versículo 3 diz: o Senhor não deixa ter fome a alma
do justo. Talvez você entrou aqui cansado, com a alma cansada, dizendo: realmente eu estava pensando em entregar os pontos. Só que Deus está dizendo: tem alimento para você. Tem alimento para a alma do justo nessa noite. Oh, aleluia, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. Diga assim comigo: porque como imaginou a minha alma, assim é. O que você está projetando para a tua vida? Hein? O que você está projetando para a semana que se inicia? Deus é contigo nos seus projetos, queridos. Mas você precisa voltar a sonhar. Você precisa ter expectativa. Você precisa, porque Josué estava lá prostradinho. E o próprio Deus falou: ei, Josué, agora é comigo, rapaz. Você não viu? E Deus fala para ele: como eu fui com Moisés. Diga comigo o passado. Diga: como eu fui com Moisés. Passado. Diga: eu serei contigo. Diga: futuro. Diga: agora é comigo. Diga: é comigo, Pai, agora. Diga: a partir de hoje é comigo, Senhor. Diga: a partir de hoje o relacionamento é comigo, Pai. Oh, talvez você está dizendo: a minha avó era uma serva de Deus, o meu pai era um servo de Deus. É passado. A partir de hoje é com você. A partir de hoje o Deus Todo-Poderoso vai se revelar a você. Checa, Ramoncha, Ramando Colamandoras. Ei, Jesus, é comigo. Aleluias. Olha o que diz aqui, ó, para você entender o que a alma cansada do homem faz. Abra comigo Josué capítulo 9. Deus falou com ele, não falou? Deus disse: agora é eu e você, não falou? Josué capítulo 9. Versículo 23. Diz assim, e depois eu vou ler o versículo 27. Diz assim: agora, pois, sereis malditos de entre vós, não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. E naquele dia Josué os deu, versículo de número 27. Naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhestes. Quando eu orava, Deus falou assim: fale desse texto. Aqui, esse texto aqui está falando de um povo chamado Gibeonitas. Os heteus, o primeiro povo a qual Deus se refere com Josué, quando Deus fala assim, a terra dos heteus, Deus estava falando deste povo. Diga comigo: Gibeonitas. E a Bíblia diz que esses homens usaram de astúcia. Josué já tinha conquistado algumas cidades. E aí, a próxima cidade da lista era deles. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram pão bolorento. Não sei como é que eles arrumaram. Roupas rasgadas, roupas velhas, sapatos velhos e gastos, colocaram nos pés. E foram aquela comitiva de gibeonitas até Josué, porque a Bíblia diz que o terror do povo de Deus já vinha tomando conta de tudo. Diga comigo: ei, queridos, preste atenção nessa palavra. Vai ter pessoas que vai ter medo de você, porque a presença de Deus, quando ela olhar para você, não é você, é o Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus impõe respeito. E diz a Bíblia que os gibeonitas, com medo, a Bíblia diz que quando chegou em Jericó, o povo já estava desmaiado. O povo em Jericó, o povo em Ai, tudo com medo. E aí os gibeonitas falaram o seguinte: quer saber? Vamos dar uma enganadinha.
E a Bíblia diz que eles pegaram, colocaram roupas velhas, roupas, e vieram uma comitiva, como se tivesse vindo de uma terra distante. E chegaram diante de Josué e falaram assim: faz aliança conosco. Diga comigo, enganadores. Assim era eu e você, queridos. Quando eu não tinha Jesus, você, diga comigo, a gente era terrível. E aí, sabe o que acontece, pastor? Ele chega, pastor Renan, para Josué e faz aliança conosco. Diga comigo, a alma de Josué estava tão cansada que ele foi e fez aliança. Quantas alianças você fez? Porque sua alma estava cansada. E você falou: vai me ajudar. Bateu na porta, veio na igreja. E você falou: é obreiro, já prega, fez aliança. Oh, que casal abençoado, fez aliança. Oh, família, aliança. Arrumou um sócio, aliança. E depois que faz aliança, diga comigo, já era. Uma coisa que Deus respeita é a aliança. Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Agora, diga comigo agora, os gibeonitas faziam parte do povo. E quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, ele dizia assim: fala para o meu povo que existe no povo pessoas, entenda isso. Olha o que eu vou falar aqui para ficar claro para você. Existem pessoas que estão na igreja, mas que estão com a síndrome do gibeonita. Sabe qual é a síndrome do gibeonita? Não é que você é enganador não, querido, não é isso não. Mas dentro de você, escute, você está tão entristecido porque você olha assim, você diz assim: o pastor só quer a minha vida porque eu sou dizimista. Eu vou falar o que o Espírito Santo ministrou. Pessoas que estão na igreja dizendo assim: o pastor só quer o meu serviço, a igreja quer me sugar. Síndrome de gibeonita. Porque Josué falou para ele: a partir de hoje vocês serão rachadores de lenha e tiradores de água, vírgula. Por que vírgula, pastor? Porque tem uma condição, e a condição é boa. Deixa eu te falar, Josué falou para o povo: vocês serão rachadores de lenha, tá bom para vocês? Está ótimo. Vocês serão tiradores de água, sim, também aceito. E aí Josué, no final, abençoou eles, porque disse assim: vocês serão rachadores de lenha para a casa do meu Deus. Não entendeu não. Vocês serão rachadores, tiradores de água para o santuário. Você não entende o privilégio que é isso. Se entendesse o privilégio que é isso, às vezes você está aqui se queixando e dizendo: ninguém está vendo, Deus está vendo. Ei, tirador de água, rachador de lenha, não fique achando que você não é importante. Você está fazendo isso para o santuário, para o Deus Todo-Poderoso. Você está fazendo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, rachando lenha para o altar, rachando lenha para o Senhor. Sabe por quê? O fogo está dependendo de você. Você não está entendendo? Vai. O fogo, se está acontecendo fogo, é por causa de você. Porque a Bíblia diz que o fogo arderia continuamente sobre. O sacerdote ia pegar lenha, sim ou não? Diga não. Porque agora tinha pessoas que diziam: pastor Reinaldo, vou carregar lenha para o senhor. Pastor, vou tirar água, vou facilitar teu trabalho, pastor. Quem está entendendo? Você é importante. Você é importante na condição que você está, entendendo. Você é parte do povo de Deus. A palavra de Deus fala no Novo Testamento que existia um povo chamado zambujeiro, não era isso? Que era uma planta que foi enxertada na videira.
Deus está dizendo assim: eu não era povo de Deus, você não era, mas a partir de hoje eu estou comendo do mesmo alimento, eu estou provando da mesma seiva, eu estou recebendo a mesma promessa, eu estou recebendo a mesma palavra. E sabe o que acontece? Quando eu entrar na terra, eu vou falar para Josué: Josué, eu fui rachador de lenha, mas eu preciso de um terreno, porque eu faço parte deste povo. Hoje eu faço parte deste povo, queridos. Ai. Diga comigo, é um privilégio servir a esse Deus. Uma das coisas que mais me encanta na palavra de Deus é quando João vai batizar Jesus, que ele olha assim, ele vem ali, ele vê a fila de pessoas se batizando, porque formava fila, sim ou não? E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe onde o Cordeiro estava? O Cordeiro estava na fila esperando a hora dele. O Cordeiro estava na fila. Ele não pulou etapas, ele não foi na frente, ele não falou: ei, eu sou filho de Deus. Não, ele ficou na dele esperando a fila andar até chegar o momento dele, a hora de começar o ministério dele, a hora de começar a história dele, a hora de começar a transição dele. Ele esperou, e quando chegou o momento certo, que ele foi batizado, o céu se abriu, porque o tema dessa palavra aqui é: ouvindo o céu se abre e diz: este é meu filho amado, em que me comprazo. Sheika manda calabarácia, decalamandarabacanarai, eita, suicane colamandarai. O céu vai abrir, querido. Ou melhor, o céu já está aberto. Deus vai começar a tirar o cansaço da sua alma aí. O Espírito Santo está passeando neste ambiente. Você vai começar a sentir um alívio aí dentro de você. Ai, que nação. Ei, da colomundaias. Vai começar devagar, porque ele é manso e suave. Ele já está começando a fazer em pessoas aqui. Ele já está começando a mover aqui. Ele já está começando a tirar o cansaço. Ei, queridos, quando você se debruçar para ler a palavra, não vai vir mais aquele sono, sabe por quê? Porque a sua alma vai ser alimentada. Quando você fizer o propósito de oração, ei, 1 hora vai ser pouco, sabe por quê? Porque a tua alma, Deus, ele vai tirar o cansaço hoje, assim como ele tirou de Josué. E sabe o que aconteceu? Josué falou: santifica o povo. Ali já não era mais um homem prostrado, ali já era um homem em pé, ali já era um homem cheio da autoridade, ali já era um homem dizendo assim. E Deus fala para ele: ei, Josué, você vai ver hoje, a partir de hoje, eu vou glorificar o teu nome diante deste povo. E diz a Bíblia, queridos, que ele preparou o povo, preparou os sacerdotes, e ele disse: quando a planta dos pés dos sacerdotes, daqueles que conduzem a arca, pisar dentro do Rio Jordão, o rio vai se abrir. E sabe o que aconteceu? Aquele povo que viu abrir o Mar Vermelho, viu também a glória de Deus ali, viu também o Rio Jordão se abrir. Querido, Deus está dizendo para você: pisa no mar nesta noite, em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo: põe teu pé lá, põe teu pé. Porque o Senhor disse para Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés. Como é que eu quero conquistar uma coisa, mas eu não entrei na terra, mas eu não coloquei meu pé lá, eu não orei, eu não disse: pai, eu tomo posse. Eu preciso começar a pôr meus pés lá. Ai, shemei kondorai. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, querido, você precisa colocar o pé no mar. O mar só vai se abrir quando você colocar os teus pés lá. Aleluias.
Salmo de número 23 diz, esse versículo é maravilhoso, versículo 3, refrigera minha e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Deus tem refrigério para a alma aqui nessa noite. E sabe o que me chama a atenção? 2 salmos depois, salmo de número 25, o salmista do salmo de número 25 diz assim: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Pai, a partir de hoje, eu vou tirar a minha alma dos problemas, eu vou tirar a minha alma das tribulações, das guerras, do medo, do fracasso. A partir de hoje, eu vou elevar a minha alma a Ti, eu vou colocar a minha alma diante de Ti, a minha alma será alimentada todos os dias, a minha alma nunca mais vai se cansar a partir de hoje. A questão da profundidade da alma é tão maravilhosa que Lucas 1, versículo 46 e 47, Maria disse assim, a mãe do Senhor Jesus, do Salvador, disse assim, disse então Maria, minha alma engrandece ao e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Sabe o que é isso? Elevar a alma. Uma mulher que não estava só separada para casar, daqui a pouco está grávida, cheia de medo, dúvida, incerteza, medo de ser apedrejada, medo da sociedade acabar com ela. E aí Deus manda o quê? Diga comigo, Deus mandou um anjo falar com ela. E quando o anjo fala com ela, ela recebe essa palavra, ela louva a Deus, depois ela vai visitar Isabel. A Bíblia diz que a criança no ventre de Isabel estava parada. E aí a Bíblia diz que quando Maria chega na porta, subiu as montanhas de Efraim apressadamente. Quando ela dá um brado, Shalom, quando ela dá um brado lá, a Bíblia diz que a criança saltou dentro do ventre. E aí elas foram cheias do Espírito Santo. Nessa hora, sabe o que ela faz? A alma dela, aquele cansaço foi embora. E ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Salmo de número 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo. Antes de eu orar com você, deixa eu contar algo. Eu gosto de ler alguns livros. E eu estou lendo um livro que fala da história do homem que criou a música Maravilhosa Graça. John Newton. E a história de John Newton é muito interessante. John Newton nasceu na Inglaterra. Um jovem rebelde. Um jovem que o pai falou, vou colocar no internato, não aguento. Escute. Talvez você está dizendo assim, ai meu neto, meu filho. É o teu filho mesmo que Deus vai usar, teu neto. Então John Newton estava lá, rebelde, e o pai falou, quer saber? Tirou do externato, falou, esse menino vai matar as freiras, vai acabar com tudo, tirou ele de lá. Vou alistar ele na marinha, o pai dele era um marinheiro rude. Alistou ele na marinha, falou, quem sabe a marinha vai dar jeito. Meu filho, por exemplo, está servindo no exército, já está bem magrinho. Ô glória. Hein? Como o exército faz bem, né? O exército, ele tira algumas manias, principalmente a de comer. E aí ele falou assim, vou colocar meu filho na marinha. Colocou. Toda semana vinha notícias ruins dele, de John Newton. O comandante do John Newton falava para o pai dele, seu filho, toda semana, por que meu filho não está vindo para casa? Seu filho apronta e fica preso. E ele tinha uma namorada. Imagine, ele queria sair de lá, mas ele causava, ficava preso, detido. Aí sabe o que o comandante fez? Já sei. Eu tenho uma solução para John Newton. Vou colocar ele nesse navio. Tinha um navio da marinha que saía para capturar escravos. E colocaram o John Newton nesse navio.
E ele foi. E no navio ele também aprontava. Todo lugar que ele ia, ele aprontava. Diga amém. Amém nada, irmão, pelo amor de Deus. Fala amém pro negócio desse. Então ele causava. Todo lugar que ele chegava, ele aprontava. E aí o comandante do navio falou o seguinte: só tem uma solução para esse rapaz. Vou colocar ele junto com os presos, com os escravos, com os negros. E ele ficou. Diga comigo, e foi lá que o Espírito Santo pegou ele. Aleluia. E quando aquele jovem voltou, regressou da viagem, pastor, ele se converteu e se tornou um pastor anglicano. E logo depois ele, ouvindo aqueles cânticos espirituais dos negros escravos, ele fez aquela música: maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, oh. Cadê o ministério de louvor da igreja? Ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. 280 anos depois a gente está cantando ele aqui. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Se você puder, adore a ele.